Sobre a experiência. Já se sabe que a maioria de seus companheiros de viagens morreu. Ele coordena um dos grupos de estudo e recuperação de drogados, muito procurado pelos jovens. São os nossos convidados desta noite, aqui no Opinião Brasil, para discutir o crescimento do consumo de drogas pelos jovens. Ela é Esmeralda Ortiz e ele é o professor associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e coordenador geral do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Hospital das Clínicas, Arthur Guerra de Andrade. Hoje você não poderá mandar mensagens nem fazer perguntas porque o programa está sendo gravado. Boa noite. Eu queria começar essa nossa conversa com um depoimento seu. Como é que você conseguiu se livrar do... Bom, pode falar? Pode. Com 12 anos eu comecei a usar o crack, né? Antes eu já usava outras drogas. Antes do crack você já consumiu outras coisas? Mas não tão pesada quanto o crack, né? E no começo foi legal, foi mil maravilhas, né? Só que depois eu fui começando a sentir que o peso que o crack estava trazendo na minha vida, né? E foi difícil porque eu comecei a traficar para poder usar, né? Comecei a roubar para poder ter as drogas em mãos, né? E por enquanto estava sendo legal, né? Até esse momento estava sendo legal. Só que depois eu comecei a sentir as consequências que o crack me trazia, né? Eu não dormia mais, eu não tinha mais amigos, né? Eu tentava parar, não conseguia. Eu tinha medo das pessoas, tinha medo de mim mesmo, né? Várias vezes eu pensei em me matar, né? Medo de você mesmo? Como é que é isso? Eu tinha medo de mim mesmo, porque eu mesmo me transformei, tipo, num monstro, assim, entendeu? E minhas atitudes, por mais que eu usava droga antes, não era assim, né? Eu fui mudando, assim, entendeu? Porque eu vivia pra usar, assim, entendeu? Em qualquer coisa. Você conseguiu perceber isso no meio dessa história? Consegui perceber, graças a Deus, por isso que eu tô hoje aqui, porque eu comecei a perceber, comecei a sentir vontade de me matar, comecei a sentir medo de mim mesmo, comecei a perceber que os meus amigos estavam sumindo, que estavam morrendo, né? Então eu via que aquele mundo não era tudo aquilo que mostrava no começo. Vi que o verdadeiro mistério do crack e o fundo do poço que ele me levou. Só que eu já não tinha saída, eu não tinha apoio, eu não tinha nada. Então eu achava que a minha vida ia ser lá, que eu ia ter que morrer de overdose. Você encontrou uma mão para te dar uma força, para ajudar você a fazer aquilo que você estava querendo fazer, que era sair dali? Então, a primeira coisa foi perceber que o crack estava fazendo comigo, né? E como eu já passei por várias instituições, as pessoas que voltaram a trabalhar com menores de rua, elas me reconheceram e me ofereceram ajuda. E eu estava em tão desespero que antes de eu falar um não, como eu já falei para várias oportunidades que tive, dessa vez eu agarrei, né? E fui perseverando, um dia após dia, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, fui acatando opiniões, fui tentando trabalhar minha autoestima, fui aprendendo a perdoar meu passado, perdoar as pessoas, você entendeu? Para mim poder chegar a um ponto que eu ia estar decisivo, você ia ficar mesmo no crack, sem abrir mão dele e viver uma nova vida. Eu comecei a ter experiências diferentes, experiência como estar estudando, trabalhar, conhecer pessoas diferentes, pessoas que não usavam drogas, assim, entendeu? Que falavam em coisas diferentes, coisas que traziam perspectiva para o futuro. Eu me agarrei a essas pessoas, que é onde eu trabalho, que é o Projeto Aprendido, vários projetos, travessia, quixote, instituições que eu fiquei, que eu fui me apegando a essas pessoas e as coisas de boas, energias boas que elas estavam passando, para poder me recuperar, entendeu? Porque o crack, ele deixou um vazio muito grande na minha vida. Não só o crack, mas como a droga, como um todo. Um vazio em que sentido? Você tinha família? Você tinha um núcleo de família que você pudesse correr? Não tinha família. Minha família tinha sido destruída. Acho que a minha família toda bebia, né? Minha mãe, meu pai, minha tia, minha avó, meu avô. Então, foi morrendo assim, sabe? Morrendo todo mundo. E os que sobraram foram meus primos, que nasceram mais ou menos junto comigo. Então, uns estavam nascendo bem, outros estavam na cadeia, outros estavam usando droga. Então, não tinha a quem recorrer. Então, você foi recorrer
Esse pessoal que te Eu ofereceu vi que ajuda. essas pessoas que me ofereceram ajuda, eu vi que era a única saída, né? Professor, essa experiência que ela acabou de relatar aqui pra gente, um negócio meio dramático, né? É assim mesmo e é geral dessa maneira e as pessoas raras como ela conseguem sair? É assim mesmo e a Esmeralda consegue colocar um pouco de humildade no que ela fala, porque geralmente se vê é isso, mas mais forte, é isso pintado com cores mais graves, pintado com morte, com dependência, com tristeza, com sofrimento, com separações, e ela demonstra de uma forma bastante clara que o problema existe, que é real e que é possível. É possível sair, ela sobreviveu, ela está aí, ela é uma prova de que é possível sair do crack. Porque até agora a gente ouvia falar que o camarada que entrou no mundo do crack não sai. Ele é um camarada condenado, experimentou aquela droga, ele está condenado. Então, a Esmeralda é uma prova que é possível sair de lá. Ou são pessoas que têm que ter uma determinada cabeça, ou um corpo diferente, o que é isso? Eu acho que aconteceram três coisas aí. Na minha opinião, estou conhecendo a Esmeralda agora, alguns minutos antes. Aconteceu dela ter tido a consciência de que o problema existe, vontade de querer sair dessa situação e ser recebida por um grupo de profissionais muito sérios em São Paulo, o grupo da Escola Professora de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, que trabalha seriamente com essa situação. A conjunção desses três fatores dá essa situação, dá esse campo, dá esse resultado muito bom em termos de um tratamento. A dependência existe, ela é bem clara quando ela fala isso, mas é possível que a pessoa saia, é possível que a pessoa fique, não curada, mas numa recuperação desse quadro. Você, cada dia é um dia, é isso? Ainda hoje? Ainda hoje, porque eu não posso falar pra você, como é seu nome? Ederson. Ederson, eu não posso falar pra você que eu tô curada. Jamais eu vou estar falando isso, eu tô me recuperando. Você entendeu? Não sei se você tá me entendendo. Eu tô compreendendo. Eu tô me recuperando. Eu não posso chegar pra você e falar que eu tô curado. Sei. Né? Mas assim, eu vivo um dia de cada dia. Ninguém vai. Meu amanhã ninguém sabe, assim. Pelo menos meu hoje eu posso fazer o que eu posso fazer melhor pra mim hoje, eu vou fazer. E eu estando fazendo melhor pra mim, eu não vou ter mente pra pensar no crack. Sei. Entendeu? Não vai ter espaço vago pra pensar na droga. Você entendeu? Entendi. Então, Bom, eu queria continuar o assunto dando uma abordagem específica. Eu queria falar um pouquinho sobre maconha, que parece que é os especialistas dizem que é uma porta de entrada para outras drogas mais fortes. O consumo de maconha aumenta na mesma proporção em que diminui o número de pessoas flagradas com a droga. A polícia, a justiça e a escola estão punindo menos. A maconha é a droga ilícita mais consumida no mundo. A Organização Mundial de Saúde estima que existam em todo o planeta mais de 140 milhões de usuários. Só nos Estados Unidos, a droga é utilizada por 9% da população, ou seja, 25 milhões de pessoas. No Brasil, o consumo de maconha também é grande, 700 toneladas por ano. Um levantamento da Universidade Federal de São Paulo mostra que o consumo da droga quadruplicou nos últimos 10 anos. Principalmente entre jovens de 16 a 18 anos. O uso constante da maconha provoca efeitos no organismo tais como o comprometimento da memória e da concentração, vermelhidão e dilatação das pupilas, aumento dos batimentos cardíacos, problemas respiratórios e infecções. Bem, como a gente já disse aqui, alguns especialistas afirmam que a maconha funciona geralmente como um trampolim para outras drogas mais pesadas. Dados do governo americano mostram que 1 em cada 4 consumidores de maconha já experimentou cocaína. É verdade isso? A maconha é um trampolim para as outras drogas ou depende da pessoa ou não, professor? Ederson, a maconha é uma droga muito especial. A maconha é uma droga que não é uma droga legal e dentre as drogas ilegais é a mais leve, é a menos grave, digamos assim. E ela passa por um momento na nossa sociedade hoje onde ela é super banalizada, quer dizer, especialmente para os jovens. Usar maconha não é visto como um problema de saúde como os adultos veem. Eu acho a maconha uma droga perigosa. Eu acho que a maconha é uma porta de entrada para outras drogas, porque a visão que eu tenho da maconha é uma visão de médico. Sou médico, quer dizer,
Admito que muitas pessoas usem maconha e não acabam no consultório médico, não acabam no hospital. Mas essas pessoas que chegam no hospital, que chegam no consultório, em geral, começaram a usar a maconha e daí passaram para outra droga. Agora, o sujeito que consome exclusivamente maconha, ele também tem problemas? Ah, não há dúvida. Quer dizer, ele pode ter um consumo de maconha, desde que esse consumo não afete a vida dele, a família ou o corpo dele, que ele é um consumo, digamos assim, tolerável, entre aspas, social. Isso de fato existe. Sim. Não é isso que eu vejo. Todo mundo que eu abordo, que tem essa questão, que tem um problema do uso da maconha, tem o uso já com uma dependência. Não há dúvida que a maconha dá uma dependência. Ela dá uma dependência psicológica ou é física? Hoje em dia não se fala mais nem em psicológica nem física. A dependência é porque a pessoa não consegue ficar bem, ou fisicamente, ou em termos psicológicos, quando não tem a droga. Sim. A droga que antes dava prazer, hoje ela é usada porque se não tiver com a droga, a pessoa tem um desprazer. Ela não se sente bem. Então ela tem que fumar maconha. Isso nós vimos hoje em São Paulo, hoje já, meninas de 13 anos de idade. Meio baseado antes de ir para a escola, meio baseado mesmo quando volta da escola e um baseado no final da tarde. Depois de alguns meses, depois de um ano, dá uma dependência. Bom, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, que é o efeito cumulativo da maconha atrapalhando o organismo, mas queria fazer isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Opinião Brasil faz agora um rápido intervalo, a gente volta em 2 minutinhos, até já. Opinião Brasil discute hoje a relação dos jovens com as drogas. Nossos convidados são o Esmeralda Ortiz, que prepara um livro sobre sua experiência como traficante, dependente de drogas, e o professor de medicina da USP, Arthur Guerra de Andrade, que é coordenador do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do HC, do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo. Professor, eu estava te fazendo uma pergunta antes do intervalo, que é o seguinte: o camarada que fuma maconha e vai acumulando, fuma muito todo dia, enfim, por muito tempo, ele tem que problemas que ele causa, que ele carrega no organismo, sem contar as outras drogas? O primeiro problema que ele carrega, que é mais forte, é uma síndrome que nós damos o nome de síndrome amotivacional. O indivíduo ele perde a motivação, ele fica meio só, é isso aí, valeu, mas perde a motivação para o esporte, para o namoro, para o sexo, para o estudo, para os amigos. Os amigos são aqueles que também usam a droga só. Ele vai mudando o comportamento dele, onde o núcleo da vida dele passa a ser o consumo da droga. Além disso, ele começa a ter problemas, especialmente de concentração e de memória, por conta da intoxicação que o cérebro dele recebe pelo uso crônico da maconha. Ele fica, então, entre aspas, amaconhado. E a vida dele está o tempo todo esfumaçado, como se fosse um spray de maconha em volta da vida dele. Eu queria pular aqui para e perguntar o seguinte: você começou fumando... Posso falar um negócio? Quê? Posso falar? Pode. Assim, que eu queria deixar claro, é que minha vida não se tornou só no crack e no tráfico. Tem toda uma história de vida. Então como é que é? Como é que foi? Não, porque, assim, tá falando Esmeralda Ortiz, foi traficante, tudo. Não, você já foi isso e eu acho que isso você conseguiu sair, você é uma pessoa especial. Mas não foi só voltado ao tráfico e o crack. Teve toda uma experiência. Então o livro que eu estou escrevendo é um livro da minha vida. Sei. Sobre como que eu consegui me recuperar também. Então, assim, não estou corrigindo nada, estou falando. Não, claro, perfeito. Que não foi só o tráfico e o crack que está no livro. Foi feita a história da minha vida, como que eu consegui sair. Então, é isso que eu queria te perguntar. Como é que então, não está só focalizado no crack é uma coisa que eu quero deixar bem clara, assim. E como é que começa? As pessoas não ficar fazendo essa chamativa, que eu acho que é uma coisa muito, sabe, acho que tem que falar mesmo o que é o livro, deixar uma coisa muito bem clara. Conta pra gente. É uma história da minha vida, né, que eu fugi de casa com 8 anos de idade, fui morar na rua, fugi de casa pra tentar me libertar das garras, sei lá, me libertar da minha casa, né. E fui tentar buscar liberdade na rua, mas encontrei uma liberdade totalmente diferente. Você passou a morar na rua? Então, a liberdade que eu consegui foi o instinto de sobrevivência. Para me sobreviver, eu tive que roubar, entendeu? Para me sobreviver, eu tive que traficar. E para mim poder viver num mundo de louco, onde todo mundo ignora, onde você é desprezado, onde você é tratado como cachorro, não justificando meu uso de droga. Sim, claro. Eu tive que usar droga. E usando droga, fui conhecendo vários tipos de droga, até que eu cheguei no crack.
você teve que usar droga? Você usou essa palavra, eu tive que usar droga. O que te levou a isso? Eram as pessoas que estavam em volta de você te oferecendo? Falando assim, olha, experimenta isso que vai ser legal. Então, foi várias coisas que me levou a usar droga. Uma porque eu fugi de casa tentando me libertar das garras que acontecia, do álcool, tudo o que acontecia na minha família. Fui pra rua. Só que as coisas que eu encontrei na rua, eu achava que no começo era legal. Então eu encontrei droga, encontrei tudo que não prestava. E pra mim poder, tipo assim, pra dormir na rua, dentro numa chuva dessa, num frio, sem coberto, sem nada, sim, é só você estar num cheiradão mesmo, que você não vai sentir frio, você não vai sentir fome, você entendeu? Então eu fui, sabe, o que ia me oferecendo foi dando, até que eu cheguei no crack, cheguei na cola, então foi através dessas drogas que eu conheci o crack. E o crack eu comecei a usar não por instinto de sobrevivência, porque eu usei a primeira vez, gostei, continuei. Só que depois eu vi que não era isso que eu queria pra minha vida, eu queria algo mais. Então comecei a escrever letra de pagode, comecei a fazer poesia, as pessoas começaram a gostar, você entendeu? Comecei a, sabe, pelo meio da comunicação, a tentar mostrar que eu era capaz também, entendeu? E foi que através disso eu consegui ir me libertando do crack, consegui conhecer pessoas que estavam afim de me ajudar. E agora você... E através disso eu comecei a escrever o livro. E com esse livro, você pretende o quê? Mostrar para as pessoas que é possível sair de uma situação dessa? Com esse livro eu gostaria de mostrar para as pessoas não que é só possível sair de uma situação dessa, mas que tem pessoas lá que hoje eu saí, mas tem pessoas que estão lá, que estão saindo de casa justamente, pode até ser nesse horário, nesse mesmo momento, tentando buscar um refúgio na rua, por algum momento está fugindo de casa, e que se a sociedade não acordar e ver que tem pessoas que precisam, elas vão passar pelo mesmo processo que eu, não sei se elas vão conseguir sair da rua. Por isso que eu escrevi o livro também. Perfeito, parabéns. Bom, os especialistas dizem que os motivos que levam os jovens a experimentar drogas são vários, né? Os mais frequentes são, como contou aqui a Esmeralda, desequilíbrio familiar, necessidade de autoafirmação perante um grupo de amigos e a curiosidade. É isso mesmo, professor, que eu constato com os jovens com quem você trabalha? Tem mais coisas aí? Eu acho que é exatamente isso, mas associado a uma oferta grande. Quer dizer, nunca foi tão fácil usar droga. Qualquer droga? Qualquer droga por um preço barato. Aqui no estúdio acho que não tem droga, eu espero que não tenha, mas em qualquer lugar em São Paulo é fácil a gente conseguir droga. Segundo, com uma ausência enorme de programas de prevenção. As pessoas não se preocupam com isso. Em geral, o governo se preocupa em fazer a repressão, o controle, mas não em oferecer programas de educação, de formação, como esse que nós estamos fazendo aqui hoje, de prevenção para poder educar e oferecer um futuro melhor. O senhor acha que é melhor, então, os programas de educação são mais efetivos, são melhores do que a repressão por simples de ir lá e pegar as pessoas e prender, enfim? Ou além disso, do que a gente contar com a sorte do tratamento. O que nós estamos vendo com a Esmeralda hoje não é o comum. Felizmente para ela, é uma situação boa. Para ela e para as pessoas que vão ler o livro dela. E que vão ler o livro dela e que vão ter ela como exemplo, né, de que sim, é possível tratar, é possível se recuperar, é possível ficar nessa situação boa em que a Esmeralda está. Mas não é o comum. Infelizmente o comum é a recaída. Infelizmente o comum é a não afetação do tratamento. Infelizmente o comum nesses casos é a negação. A pessoa fala, eu? Drogado? Imagina, eu não. Eu sou um usuário social. Eu consumo de vez em quando. Ou eu paro de usar quando eu quiser. Só nesse ano já parei de usar 5 vezes, eles falam. Então não conta, quer dizer, é uma situação... Existe consumo social de droga? Como existe, por exemplo, álcool? Olha, como existe cigarro? Provavelmente nós vamos divergir um pouquinho. Quer dizer, eu acho que, ainda que eu não trate, ainda que eu não tenha conhecimento muito próximo, eu acho que tem pessoas que consomem maconha de uma forma controlada. Eu acho que existe isso. Não é o que eu costumo ver. Agora, cocaína, crack, eu não conheço nenhuma única pessoa que consome crack de uma forma social. Todo mundo que consome crack consome dessa forma intensa, compulsiva, com perda do controle, com uma dependência total. Depois de quantas vezes, Esmeralda? Depois de 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quanto a pessoa já tem essa dependência? 5 vezes é muito. Só que assim, quando eu comecei a usar crack foi por curiosidade mesmo, né? Assim,
No momento eu não queria, mas foi muito insistido, sabe? Foi muito insistido, eu acabei aceitando. Primeiro, um bateu muito, não gostei, reclamei. Aí insistiram de novo. A segunda, mais ou menos. A terceira, pelo menos pedra, eu me viciei, já queria mais. A terceira pedra, foi bem que o Guerra estava falando mesmo. Eu concordo com ele, porque assim, não só a mídia como a sociedade, elas exploram muitas coisas, né? Agora, meio de prevenção de droga, tanto do álcool como do cigarro também, mas aí não estou discutindo sobre isso. Uhum. Mas é uma coisa que tem prevenção sexual, uma coisa que eles querem menos, entendeu? Que eles querem mais que usem e abusem, porque não se julgando nem generalizando. Mas é uma coisa que não é muito falada. Não tem esses negócios de prevenção. Então o pessoal quando usa, eles acham que, vou usar agora, mas depois eu não vou usar mais. Mas é uma coisa muito complicada. Vários viciados conseguiram se recuperar com a ajuda de grupos e programas destinados para esse fim. A Escola Paulista de Medicina desenvolveu um programa de orientação e assistência ao dependente voltado à recuperação dos dependentes químicos. Os viciados desenvolvem atividades em ateliês, hortas e sessões de psicoterapia em grupo. Grupos como os Narcóticos Anônimos e o Amor Exigente têm a mesma finalidade. Dedicam-se à recuperação dos dependentes com reuniões em que discutem o tema e trocam experiências sob o lema Um Dia de Cada Vez. Já a técnica da acupuntura é usada com sucesso em um estudo da USP no tratamento de dependentes de cocaína. Bom, eu queria, não ter mais muito tempo, mas eu queria conselhos de vocês para as pessoas que estão nos assistindo e de repente tem esse problema, essa convivência com as drogas muito próxima, enfim, estão querendo se livrar disso. Qual é o teu conselho, Esmeralda? Qual é o meu conselho que eu poderia dar para uma pessoa? Eu acho que você pode dar conselhos para as pessoas. Falar que para entrar é fácil, né? Eu não vou falar que usar droga é ruim. Se eu falar que usar droga é ruim, eu vou estar mentindo porque eu usei e eu gostei. Sim. Eu ainda gosto, mas eu não posso usar. Mas que não entre, né? Porque para entrar é fácil, para sair é difícil. Eu nem tenho muito o que falar, né? Acho que o pessoal tem amigo que usa droga, que usa crack e dá para ver por experiência. Mas você quando começou a usar, você não via as pessoas que usavam, como elas eram? Eu via, na verdade eu via, mas... Porque os caras estão ali, então... É até legal que tá perguntando isso, porque eu via, mas eu falava, eu nunca vou chegar a esse estado. Eu nunca vou colocar isso na boca, né? Então, e eu acabei usando com essa pessoa que eu julgava pra caramba, que era uma nóia descabelada, né? Então, o conselho que eu dou é sempre estar se afastando, você entendeu? Ficar longe. Sempre ficar longe, porque quando cata... Pega mesmo. E o senhor, professor? Pergunta importante, né? O conselho que eu posso dar, 2. É possível tratar. Se a pessoa tiver uma dependência doente, sim, ela pode sair dessa situação. 2, eu acho que é muito importante o exemplo que a pessoa dá. Tem uma frase que eu gosto de repetir numa dessas, que é assim, o exemplo não é a melhor forma de você ensinar alguma coisa para alguém. É a única. Se nós não dermos o exemplo que ela está dando agora, o exemplo que os médicos podem dar, que os psicólogos, que a família, que os pais podem dar, dificilmente nós vamos ter sucesso nessa área. O exemplo é muito importante. Ok. Obrigado pela presença de vocês dois aqui.